Olá galera, eu sou o Washington, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo porque hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que é a teoria geral do crime. E para isso vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte que vocês vão ver agora e a segunda parte que vai ficar para um próximo vídeo. Então vamos adentrar dentro desse tema, pois ele é muito legal. Primeiramente, você sabe o que é crime? Pois bem, todos os dias a gente vê uma notícia sobre um crime que aconteceu, seja numa cidade ou seja na região do interior. Mas o que é o crime? Primeiro, você precisa saber que crime é a base do direito penal. E embora ele seja a base do direito penal, ele não se encontra em um artigo específico em nosso Código Penal. Como assim, Washington? Ele é a base e não está previsto no Código Penal? Pois é, mas aí você pode ter surgido uma dúvida. Não, peraí. Lá na lei de introdução ao Código Penal brasileiro, a gente tem no artigo 1º a definição de crime. Sim, realmente a gente tem essa definição de crime lá na lei de introdução ao Código Penal brasileiro. Porém, ela é considerada ultrapassada pela jurisprudência e a doutrina e não merece nossa atenção. Vamos adentrar o que é mais atual nos tribunais de justiça. Então, o que a gente vai ter para definir o que é crime vai ser uma teoria conhecida como teoria tripartida. Vocês devem estar lembrando também, ou não, que temos a teoria bipartida, mas só que a gente, para efeitos didáticos, não vamos abordar ela, porque ela também é considerada, assim como o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal brasileiro, ultrapassado. Então vamos pegar aquilo que é mais moderno na jurisprudência. E o mais moderno é a teoria tripartida. E a teoria tripartida vai dizer para a gente que uma conduta só é considerada crime se ela atender de forma escalonada ou sucessiva a 3 elementos. Lembrando que a falta de um desses elementos causa desconstituição do fato criminoso. Então, quais são esses 3 elementos? Primeiramente, a gente tem que ter um fato típico. Se essa conduta for um fato típico, a gente vai analisar o segundo elemento. E qual é o segundo elemento? Fato antijurídico ou ilícito, também conhecido. E aí a gente já tem um fato típico, um fato antijurídico. Beleza, qual que é o terceiro elemento que a gente pode analisar? Se essa conduta é culpável, ok? Então vamos a um caso hipotético. Por exemplo, Jurandir mata Pedro em legítima defesa. Neste caso, há um crime? Não. Por que não há um crime? Porque se nós analisarmos lá na parte do Código Penal, no diz respeito à exclusão de ilicitude, no artigo 23, vamos ver que o caput do artigo 23 vai dizer que não há crime quando o agente pratica o fato, primeiramente, em estado de necessidade. É o nosso caso? Não. Jurandir mata Pedro em legítima defesa. Segundo inciso, em legítima defesa. Está aí o nosso caso. Ou seja, Jurandir está aclamado por uma exclusão de ilicitude. Então veja que temos um fato típico. Por quê? Jurandir matou Pedro. Sim, matar alguém é um fato típico, mas ele é ilícito? Não. Se ele é ilícito, eu paro por aí. Eu não vou nem querer analisar se esse ato, se essa conduta, melhor dizendo, é culpável, ok? Então aí está um exemplo da aplicabilidade da teoria tripartida. Feita essa primeira análise do caso hipotético, a gente vai abordar agora os elementos constitutivos do fato típico, que inclusive vai servir de base para a gente de entendimento do que é um fato típico, do que é uma conduta antijurídica ou conhecida também como conduta ilícita e do que é uma conduta se ela vai ser ou não culpável. Para isso, a doutrina é bastante divergente com relação a esse assunto. Então vamos adotar o posicionamento do STF, pois ele seria mais adequado para fins didáticos. Para isso, o STF vai dizer que ao todo temos 6 elementos constitutivos e nós vamos agora analisar cada um desses 6 elementos e vamos começar com a conduta do agente. E aqui a gente vai ter uma coisa. Existem 2 tipos de conduta. Ou você faz alguma coisa, ou você deixa de fazer alguma coisa. Isso é conhecido como conduta
comissiva quando o agente pratica uma ação e conduta omissiva quando o agente deixa de praticar uma ação. Para identificar condutas comissivas são bem fáceis, porque só basta você analisar o que o agente fez. Por exemplo, se o agente roubou, você consegue identificar que ele praticou uma conduta delituosa. Agora, a conduta omissiva a gente tem um pouco de dificuldades para poder analisar, porque o que eu deixo de fazer que vai constituir um crime? Pois bem, a gente tem um exemplo que é o crime de abandono de incapaz, previsto lá no artigo 133 do Código Penal. Vamos a um exemplo para poder entender um pouco melhor sobre conduta omissiva e o crime de abandono de incapaz. Suponhamos que você tem um filho e você contrata uma babá para poder olhar a sua criança durante a parte da manhã enquanto você está indo para o trabalho. Ou seja, aquela babá ela tem o dever e a obrigação de cuidar e proteger aquela criança. Porém, essa babá, todo dia, ela vai e sai de sua casa e deixa a criança sozinha. E aí um dia você vai e chega mais cedo em casa e encontra sua criança totalmente sozinha dentro de sua casa. Ou seja, esta babá praticou um crime de abandono de incapaz, porque ela deixou de olhar a criança, ok? Então temos o primeiro elemento aí constitutivo do fato típico. Feita a análise desse primeiro elemento, vamos à análise do segundo elemento constitutivo do fato típico. E o segundo elemento se diz respeito com relação ao resultado. E aqui eu vou dizer para vocês que existem dois tipos de resultado: o formal e o material. E eu vou fazer uma pequena observação aqui que vocês têm que ter em mente. Todo crime possui um resultado formal. Mas peraí, você pensa, não é possível todo crime ter um resultado formal. E a tentativa? Não, a tentativa também tem um resultado formal. Então parece meio fora de lógica, mas vamos entender o que é um resultado formal e o que é um resultado material. Primeiramente, o resultado formal ele é a possibilidade de ameaça a um bem jurídico protegido pela lei. Então, até numa tentativa a gente tem uma ameaça, ou seja, todo crime realmente tem um resultado formal. E o resultado material, ou conhecido também como naturalístico, é o dano concreto ao bem jurídico protegido. Então, vamos recapitular. Todo crime tem um resultado formal, mas nem todo crime tem um resultado material ou naturalístico. Dando sequências aos nossos estudos, temos o terceiro elemento constitutivo do fato típico, que é o nexo causal. Para isso, vamos ver onde está prevista a relação de causalidade em nosso Código Penal. E isso está previsto lá no artigo 13, que vai dizer que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considere-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas espera aí, Washington, eu dei uma lida nesse dispositivo e eu não entendi. Traduzo isso para mim. Eu vou traduzir para você daqui a pouquinho, mas antes vamos analisar também ainda dentro do artigo 13 o parágrafo 1º, que vai dizer que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu resultados aos fatos anteriores. Entretanto, imputa-se a quem os praticou. Poxa, agora eu não entendi realmente nada desse dispositivo. Então vamos primeiro analisar o caput do artigo 13. O que é nexo causal? É um vínculo que existe entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Por exemplo, eu quero matar muito uma pessoa. Para isso eu planejo tudo. E aí um dia eu espero essa pessoa sair de sua casa e aí dou um disparo contra essa pessoa com arma de fogo e essa pessoa vem a óbito. Ou seja, há uma relação da minha conduta com o resultado. Poxa, fulano só morreu porque eu dei um tiro. Então há um vínculo da minha conduta com aquele resultado. É isso que o artigo 13 está querendo dizer. E para a gente explicar o parágrafo 1º, eu vou trazer um caso hipotético aqui. Suponhamos que Dejair disparou vários tiros contra Pedro, que foi socorrido com vida pela ambulância do SAMU. No caminho para o hospital, a ambulância sofre um acidente e Pedro morre em decorrência do acidente.
Neste caso, Dejaí responderá por homicídio consumado previsto no artigo 121 do Código Penal? Bem, esse é um típico caso que vai explicar o que é a superveniência de causa relativamente independente. Primeiramente, vamos responder a essa pergunta. Dejaí praticou homicídio consumado? Não. Ele praticou tentativa de homicídio. E aí você fala, não, peraí, eu acho, não tem como. Ele não queria que Pedro tivesse morto? Sim, ele queria. E Pedro não morreu? Morreu, claro, Pedro está morto. Como assim ele vai responder por tentativa? Bem, você quer saber disso? Então não perca a nossa próxima aula, tá bom?